Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Geralbana. Hoje é dia 29 de março de 2024, uma sexta-feira santa, né? Estamos começando agora João 3,30, aquele Cristo que diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra para glorificar e agradecer a Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora eu peço perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Entro na tua presença santa, apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado da minha pessoa. Deus apresenta a minha vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estar entrando no lar. Que o Senhor possa estar mudando a história, entrando com providência, com socorro, curando, salvando, libertando, levando para o céu. Que o Senhor possa, Pai, neste dia de sexta-feira santa, Pai, que essa família possa estar unida, Pai, ouvindo, Pai, oh, aleluia, tua palavra, participando na mesa em comunhão, se alimentando. Aleluia, que haja vida, que haja festa, que haja restauração, que haja alegria, que haja comunhão. Das visitas aos hospitais, Pai, visita aquela pessoa que está enferma, que está internada, que está desenganada. Visita, Pai, aquela mãe solo que precisa de um alimento, neste dia não tem nada. Visita, Pai, aquele pai que está desempregado, não tem nada para colocar na mesa neste dia. Visita os necessitados, Pai, visita, Pai, oh, aqueles que moram na rua, visita aquela família que está lutada, eu não sei, Deus, visita os poderes executivos, legislativos de certo nosso país, visita a nossa nação, Pai. Que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Nós estamos lendo esse dia Provérbios, né? E hoje a gente vai estar lendo Provérbios 20, tá bom? Que diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por ele. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Peitos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações e por suas ações o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis, uma grande quantidade de lábios que transmite conhecimento são uma rara preciosidade. Torna-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos na guarda não guarda segredo, por isso evite quem fale demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá, não mais profunda, na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados, a balança falsificada não o agrada. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Como? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre ele a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração. Deus, que nessa hora eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor aqui em Provérbios vai dizer assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca as brigas. Não é sábio deixar-se dominar por ela. Você sabe que quando as pessoas às vezes tá bebendo, muitas ficam alteradas, muitas ficam. Uma pessoa que é séria fica toda libertina, sabe?
Então, é um perigo, né? Então, assim, e acaba trazendo contenda, muitas vezes, né? A pobreza e a contenda, infelizmente, né? Então, assim, então tem que ter uma poderança. Se puder evitar, né? Mas se não puder. E se a pessoa já tiver problema com bebida, nem pense em beber, né? Porque a bebida é um perigo para quem não sabe se controlar. E aí traz muitos males, né? E a gente vê que ao mesmo tempo, o vinho aqui tá falando de zombador, a gente vê que Jesus ele vai num casamento ali em João, acho que é João, né? No Evangelho de João. Seu primeiro milagre é transformar vinho, água em vinho em um casamento, né? Então depende da circunstância. Se a pessoa beber demais, não presta, tá bom? O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão, que irrita, pôr em risco a própria vida, né? O rei é uma autoridade, né? Ele que reina. Se o rei chama, alguma coisa errada está acontecendo, né? É uma honra dar fim à contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Nossa, tem gente que gosta de contenda, de confusão, né? É muito complicado. Tem gente que adora uma fofoca, só para ver o circo pegar fogo. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Você conhece aquela pessoa que quer, mas não quer fazer nada, não quer se esforçar? Ela chega, ela quer achar tudo pronto, ela quer dominar, ela quer mandar, ela quer fazer, mas não quer trabalhar, né? E isso não é algo legal, porque acontece o quê? O preguiçoso, ele quer aproveitar daquilo que ele não faz, ele sempre quer levar vantagem, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Até a formiga trabalha. A formiga trabalha e leva. Eu acho tão bonitinho quando eu vejo a formiga levar aquela folha imensa, tão pequenininha, cambaleando, mas aquela folha imensa. Eu adoro observar as formigas, que eu acho muito lindo, né? E elas são super organizadas. Quando você pode observar, quando você vê a formiga trabalhando, assim, uma vai uma turma e vem uma turma, mas ninguém tromba em ninguém, né? Cada um faz o seu caminho. Então, isso é muito importante, né? O propósito do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então, às vezes a gente tem tanto propósito, né? Porque fica no mais profundo do nosso coração. É como se fosse tirar água do poço, lá naquele profundo. Mas Deus é quem sabe, né? A intenção do coração do homem. Deus, ele pesa os pensamentos e os sentimentos, né? Tem gente que tem pensamentos maus, mas Deus, ele conhece. Ele sabe todas as coisas porque ele é Deus, né? Glória a Deus por isso. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar, né? Amigos leais são muitos, né? Que existe, mas é difícil achar. É pouco você achar alguém leal hoje em dia. Naquela época já era, imagina hoje, né? As pessoas não são leais, infelizmente. A gente pode ver um exemplo de amigo leal, né? José, quando ele foi colocado na casa de Potifar, e ali a sua esposa, né? Arrancou sua capa, porque José não quis ter relação com ela, porque ela tinha desejo por José. José não aceitou, José foi fiel, né? Então José foi um amigo leal, mesmo ele indo preso depois, né? Indo para a prisão, mas ele não aceitou, né? Então isso mostra a lealdade dele primeiramente com Deus e depois com o seu Senhor, né? Com o seu amigo, que confiou nele, entregou tudo nas suas mãos, até a mulher dele, né? E ele não dormiu com ela. Isso é ser fiel, né? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, né? O homem justo é muito difícil hoje em dia, né? Tem pessoas que é justa de um jeito até um certo ponto, mas de outro não é. E a gente tem que ser justo em todo tempo, né? Principalmente com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso esposo. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com a sua própria mão. Os nossos filhos observam a nossa atitude, nosso comportamento, né? Estão todo o tempo observando. Então, ele sabe se você é uma pessoa justa, honesta ou não, né? Ele vai seguir o seu exemplo. Então, nós, pai e mãe, temos que estar sempre atentos a essa situação, né? Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Sabe o que me faz lembrar aqui do rei Salomão? Nesses dias eu falei dele também, né? Então, assim, ele pediu sabedoria para Deus e ele soube julgar com decência aquela mulher lá, né? As duas mulheres, a criança que morreu. Que uma pegou o filho morto e colocou no colo da outra, e pegou o vivo e pegou para ela. Então, Salomão falou assim: eu vou partir a criança no meio e vou dar uma banda para cada um. A mãe verdadeira jamais queria ver seu filho ser partido no meio ali, né? Então, ela falou: dá para ela. Agora, a outra que não era mãe, mata e divide, né? Então, ele conseguiu ali perceber, né? E o olhar e esmiuçou todo o mal e julgou ali com sabedoria. Quem poderá dizer purifiquei
o coração estou livre do meu pecado? Ninguém, né? Porque só quem purifica o coração do homem é Deus. Nós não estamos isentos de pecado, porque nós somos concebidos no pecado, nós somos pecador, né? E a nossa carne, ela sempre vai pender para o pecado. É terrível, igreja, né? Mas o Senhor Deus, ele perdoa os nossos pecados, né? E nós temos que ter o quê? Mãos limpas e puras. E quando o Senhor nos perdoa o pecado, a gente vai fazer o quê? A gente vai evitar fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Quando o Senhor Deus te perdoa, você vai evitar. Você não vai participar mais da mentira, do roubo, do engano. Você vai ter as mãos limpas e o coração puro, né? Porque seu pensamento vai estar ligado no trono. Eu não vou fazer isso porque Deus não aceita. Não vou fazer isso porque não faz parte do Deus que eu sirvo. Não vou fazer isso porque não condiz com a vida que eu levo hoje em Cristo, né? Então é por isso. A gente passa a ter, né, um coração purificado por Cristo. Porque a nossa tendência é pecaminosa. Se a gente não tiver com a mente cativa em Cristo, se a gente não aceitar a igreja, a gente peca bonito mesmo. E não é fácil. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Quantas pessoas enganam, né? Pesos adulterados é o que mais tem hoje em dia, né? Você compra uma casa e fala, meu Deus do céu, mas aqui tem 1 quilo, mas, né? Nossa, mas parece que tem uns 800. Só não olhar, você já vê que não tem. Aí você chega em casa, põe na sua balança, 700, 800 reais. Você fica, meu Deus, como é que a pessoa consegue, né? Mas tem muito peso enganoso. Era naquela época, hoje não é diferente, né? Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa, né? A ação da criança. A gente já vê desde criança, desde pequenininho, o comportamento da criança. Quando a criança é doce, quando a criança é perversa, a gente consegue perceber. Tem criança que já tem uma perversidadezinha quando nasce ali, vai desenvolvendo, a gente percebe a maldade, né? O jeito dela. Aí você fala, nossa, uma criança de 6 anos, 7, mente, é cruel, né? Mas você já tem uma tendência, nossa, já tem uns traços, né? Psicopata, né? Alguma coisa assim, você já percebe já a diferença de uma criança, que é uma criança, vamos dizer assim, não é normal, uma criança que não tem um comportamento errado de uma criança que tem um comportamento perverso, né? Você já consegue distinguir já no nascimento, você vê? Conforme ela vai desenvolvendo ali, ela chega a uma certa idade, você vê que tem crianças que sentem prazer em pegar um gatinho, apertar assim, ver ele jogar a boca pra fora, sente prazer em chutar o cachorro, né? Você vê, isso é muito, já mostra já um perfil já, né? Então, pela ação dela, tem umas que tem umas crianças, nossa, que misericórdia. Quando cresce é só Deus, né? Tem coisas que é de criança que é natural, a criança mentir quando é criança, infelizmente. Assim, filho, você pegou? Não. Vamos dividir? Não. É meu, né? É uma fase de desenvolvimento, né? A criança está ali aprendendo o senso moral. Mas tem umas crianças que estão em faixa de 7, 8 anos, você já vê que ela já tem, você consegue perceber ali, né, no comportamento dela. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Tudo é feito pelo Senhor. Os 5 sentidos foram feitos pelo Senhor, né? Ele está falando dos 3 sentidos do rosto ali, né? O nosso paladar, o olfato, os olhos, né? Mas tudo foi feito por Deus. Tudo. Nós fomos feitos por Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos pó e para o pó voltaremos, né? Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimentos de sobra. Tem gente que prefere dormir, não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Ou seja, esse aqui é o verdadeiro preguiçoso, né? Então, preguiçoso. Tem a fase do sono, né? Que é normal, adolescente e tal. Mas velho preguiçoso, meu Deus do céu, é só Deus. Adora achar uma mulher para escorar, né? E mulher preguiçosa também. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio, né? Quantas pessoas, né, você vai vender uma coisa e fala, ai, não é bom, não sei o que, mas quando pechincha, quando você vende, fala, ai, você vê, eu tive um lucro, isso e aquilo. E às vezes isso é da gente mesmo, né? Infelizmente, né? Quem já nunca fez isso, né? Foi comprar algo e ficou pechinchando, ai, não vale isso, não vale aquilo, tal. E depois ainda a gente fica se gabando, né? Nossa, eu paguei 5 reais nessa blusa. Nossa, valia 10, tal. E assim vai. Mesmo onde há ouro e rubi em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade, né? Então, tá comparando a sabedoria ao ouro, né? Quem é sábio, porque a sabedoria vale muito mais que ouro e prata. A sabedoria, quem é sábio, né?
E transmite conhecimento, transmite sabedoria, isso é muito importante. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, né? Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Você sabe que antigamente uma veste de roupa valia muito, né? Era muito dinheiro. Falando em dinheiro, lembrei de José. Sabe que essa capa de José era algo valioso, né? Porque só ele teve direito à capa, né? Seus irmãos não tiveram. Então era uma peça valiosa. É verdade, né? Seus irmãos o jogaram por causa da capa. Depois a mulher de Potifar pegou na capa de José, né? Então a capa era uma garantia, né, de uma dívida, né? Então quando alguém deixava uma capa, ele assumia a dívida, né? Vamos supor que vale, vamos por 5, 10 mil hoje. Coisa bem cara mesmo, né? Saborosa é a comida que se obtém com mentira, mas depois dá areia na boca. Quanta gente mente, né? No adultério, né? A gente lembra de Davi, né? No adultério ali, depois foi saboroso ali dormir com Betseba. Depois veio, né? A areia na boca, o pecado, né? O preço do pecado, né? Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. O conselho é muito importante, somente quando a pessoa vai para a guerra, né? Ela vai planejar, né? Vai planejar tudo certinho, né? Então, quando você fala assim, nessa guerra não teria que pelejar, vamos entregar a Deus e orar ao Senhor. A gente precisa de orientação, principalmente de Deus, né? Porque nós estamos numa guerra aqui espiritual. Na Terra, nós estamos numa batalha constante espiritual. Uma batalha, uma guerra. E não é fácil, nós estamos guerreando em todo o tempo com seres espirituais que a gente não vê. Então, a gente tem que estar orientado por onde? Pela palavra do Senhor. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Tipo, gente, quando já viu aquela pessoa, quando você chega, conta história, conta caso, é terrível, né? Não confia, não. Porque do mesmo jeito que ela conta de Maria pra você, ela conta de você pra Maria. E é terrível esse tipo de gente, dá até nojo. E é o que mais tem, sabe? Olha, Maria tá passando por isso, isso e isso, Joana. Mas não é intenção de orar, é intenção de fofocar mesmo. Porque ela já começa a contar mais coisas. Ela me contou, ela falou, eu fiquei sabendo, né? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Então, amaldiçoar é algo terrível, né? Porque o Senhor diz nos 10 mandamentos, honrai pai e mãe, né? Para que se prolongue seu dia na terra. Então, é os 2 mandamentos. Ficou os 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo nascimento. Então, temos que honrar. Não é fácil na igreja. Porque tem pais que fizeram muito mal para os seus filhos. A gente tem que entender que nem todos são bons. Né? Tem muitos filhos que sofreram muito na mão dos seus pais. E quando estão velhos, aí eles ficam bonzinhos, né? Muitos, né? E esquece do que fez. Muitos corrigiram seu filho, legal, mas muitos maltrataram, judiaram, jogaram fora, né? Abusaram. Então, né? Tiveram uma vida de loucura, de bebida, de droga dentro de casa. Então, e a pessoa fica marcada. Não adianta. Fala assim, vocês não podem ter. Não, não é questão de rancor, é questão que você, né, lembra. Lembrar, perdoar é uma coisa, lembrar não faz parte, né? E aí eu creio que você tem a opção de escolher se você quer ou não continuar, né? Tem gente que perdoa e quer do lado, outros não. E sinceramente eu não sou contra, porque cada um sabe o seu comportamento, como que é, né? Como que é a sua índole. Diz aqui, a herança que se obtém com ganância, no princípio, no fim, não será abençoada. Quantas pessoas obtêm herança por ganância, arranca, rouba, né? Engana, não tá nem aí. Né? Faz coisas malignas, tem ações malignas de matar. É o que a gente mais vê, gente do céu. E não é de hoje, desde antigamente, quantas pessoas roubam, enganam, né? Porque que é herança, é coisa terrível, terrível, terrível. Né? E a gente vê um exemplo desse de Nabote, né? Com Saul. Saul, sua esposa Jezabel, uma mulher maligna de Belial, matou Nabote para dar a vinha dele para Saul. E ainda levantou homens falsos para mentir, para predejarem, né? Nabote. E ele simplesmente pegou a herança de Nabote e deu para Saul, né? Porque Nabote falou assim, longe de mim desperdiçar a herança do meu pai, da minha família, né? Quando
O rei Saul quis. Saul, ó. Quando Acabe quis, me desculpa, quando Acabe quis a vinha de Nabote, né? Então, Acabe, ele queria a vinha de Nabote a todo custo. Nabote disse que não ia dar. E aí Jezabel, sua esposa, viu ele triste, fez toda essa artimanha. Quantas pessoas não fazem isso? Não é diferente, está na palavra do Senhor. Igreja, o que está na palavra do Senhor é porque o homem é passível de fazer. Não, não adianta. O que está na palavra de Gênesis e Apocalipse é porque o homem é capaz de fazer, né? Um homem que não tem a mente cativa a Deus, um homem sem Deus, é capaz de fazer qualquer coisa, né? Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você, né? Muitas vezes a gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas Deus fala, não, deixa que eu faço. E não é fácil esperar, né? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, até quando, pai? A pessoa fez isso e aquilo e tá aí, ó. Senhor, eu sei, pai, que no dia do julgamento vai ter um peso diferente, né? Mas e aqui na terra? E aqui na terra, né? O Senhor detesta pesos adulterados, a balança falsificada não agrada. Quantas pessoas, né, com pesos enganosos, não agrada a Deus de jeito nenhum. Pode achar até que tá ganhando, mas não vai ganhar, porque as coisas do Senhor é justa. A balança do Senhor é balança justa, não é enganosa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Né? Tem gente que fala assim, eu vou para tal lugar. Não, mas é Deus quem prepara. Tem coisas, a gente escolhe, mas muitas coisas a gente não entende, né? O Senhor diz assim, o que eu faço hoje você não entende, você vai entender amanhã ou depois. Se amanhã pode ser 1 ano, 2, 10, né? A gente tem coisas que a gente não entende, mas Deus, ele sabe todas as coisas. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Esse voto é que a gente pode ir em Juízes de Jefité, né? Jefité, quando saiu para a guerra, ele falou, Senhor, se o Senhor me der essa guerra na mão, a primeira coisa que sair da minha casa, eu lhe darei como voto, né? A palavra do Senhor diz que quando ele ganhou a guerra, que ele chegou na casa dele, a primeira coisa que saiu foi quem? Foi sua filha. Não foi um animal, não foi ninguém, foi a sua filha, né? Eu creio que Deus não sacrificou a Deus, Deus não aceita sacrifícios de humano, né? E sim de animais. E aí diz que a sua filha pediu para ir chorar com as suas amigas, né? A sua virgindade. E aí eu creio que quando sua filha voltou, ela não se casou, porque Deus, do mesmo jeito que Deus fez com Abraão, enviando o cordeiro para Abraão não matar Isaac, eu creio que Deus também falou com Jefté para não matar sua filha, né? Tá lá em Juízes essa passagem, né? Então ele fez um voto precipitadamente, ele não especificou o voto, né? Ele especificou assim, aquilo que sair da minha casa. Ele poderia ter falado assim, Senhor, o meu animal, ou aquilo tal, mas Deus não aceita sacrifício humano. Sacrifício humano é para Maloque, é para Baal, né? É para outros. Para Azera, menos para Deus. Deus não aceita. O rei sábio abandona os ímpios e passa sobre ele a roda de debulhar, né? Você sabe que essa roda de debulhar, ela era algo muito sério, né? Ela entrava assim como uma separação. Porque ela debulhava, ela separava assim os grãos, né, da palha. E não vai ser diferente no dia que Deus separar os ímpios do justo. Não vai ser diferente, né? Os ímpios serão separados dos justos e devidamente castigados, né? Não adianta. Acabei de falar, né? Às vezes você fala, Senhor, eu sei que naquele grande dia haverá castigo, porque eu tenho certeza que a sua palavra diz, mas e aqui na terra? Essa pessoa não vai sofrer o castigo humano? Não vai ser punido, não vai ser preso, não vai ter que pagar? Quantos inocentes pagam e o injusto não paga, né? Às vezes isso mexe muito com a gente, né? A gente fica indignado demais, entende? Porque é o senso, né, de justiça humana, né? A gente não consegue entender. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então, Deus, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, Deus, ele conhece através do espírito dele. Ainda mais depois, né, que a gente sabe que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, ele vasculha, né, e ele vê tudo. Nada fica em oculto aos olhos de Deus, não adianta, né? Então, o homem pode até achar que está escondendo, mas o Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus, não nos permite. Ainda mais depois do Novo Testamento, onde nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí sim, o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus que está em mim e você, ele nos constrange, né? Ele nos constrange, né?
Eu posso lembrar aqui de Saul, quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, então um espírito mal da parte de Deus, né? Porque quando soltou o Espírito Santo de Deus, ele lutou, ele ganhou guerra e tudo, mas quando saiu, Deus disse que se arrependia, que não queria mais Saul, que tinha rejeitado. O Espírito do Senhor que estava nele, que era o Espírito Santo, foi para Davi, né? Porque o Espírito Santo de Deus sempre estava sobre algum juiz, um profeta. Eu esqueci o nome do outro agora. O juiz, profeta, esqueci, e rei, né? Sempre estava em cima desses aí. No Antigo Testamento, mas no Novo, todos nós somos templo do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade, e ele dá firmeza ao Senhor, né? A bondade e a fidelidade. A benevolência, um rei bom, um rei generoso, um rei que julga, um rei que é querido pelo povo, um rei, né, que os seus súditos são leais, é porque é um rei bom. Isso é muito importante, né? Tem alguns reis na Bíblia que deixou esse legado, que agora eu não lembro. Não lembro se o rei de Ezequias, acho que foi Ezequias, né? Que ele tirou os altares da sua mãe, fez tudo novo, né? E Deus enviou um anjo ali e destruiu todo o arraial dos assírios ali, né? Daquele que queria destruir ele, né? Porque ele tinha limpado os altares, né? Tinha feito tudo novo pro Senhor. Então ele era um rei bom, ele restaurou os altares. Diz assim: a bondade dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A bondade, né? A força. Deus é bom, né? Ele disse que os velhos renovarão suas forças como águia. Então, assim, Deus é bom. Deus é bom. É. Ele tem que cuidar tanto dos jovens como dos velhos. Se você está com o Senhor, Ele cuida de você, né? Davi diz assim: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sou velho, né? E ele começa a falar. E é assim, dessa maneira. Igreja, não que você não vai passar por dificuldades. Passamos, igreja. E não é normal. E não é anormal, é normal. Porque todos nós estamos aqui debaixo do mesmo sol, da mesma chuva, do mesmo céu, do mesmo teto, pisando na mesma terra. Aí vamos passar. Mas a diferença está no Senhor que você serve, amém? Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser, né? Os golpes, ferimento eliminam o mal. O castigo severo é necessário para reter o mal. Muitas vezes uma pessoa tem que ser castigada, né? Tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre açoite. Você lembra quando, acho que foi Pedro, né, que foi assaltado e açoitado? Paulo também foi açoitado, né? E não foi porque eles eram tolos, não, era porque eles serviam a Deus. Eles foram lançados, foram açoitados. Jeremias foi açoitado. Então, assim, muitas vezes são açoitados. Mas às vezes tem alguém que é tolo que é açoitado por tolice, né? Porque não era necessário. Mas Deus, Ele vê todas as coisas, né? E Provérbios é muito bom, é muita sabedoria para mim e para você. Que Deus possa abençoar, que você venha ter um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Uma sexta-feira santa abençoada.